Então, pessoal, nosso vídeo de hoje é totalmente instrutivo. Eu vou estar aqui trazendo para vocês experiências próprias desse decorrer da minha vida na confeitaria. Lembrando que eu não sou profissional, eu não tenho cursos, eu não tenho a capacitação além da prática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os utensílios essenciais, necessários, básicos para iniciarmos na confeitaria. Algumas dicas de como você começar com baixo custo, porque infelizmente no início é complicado a gente ter todos os utensílios necessários. Então eu vou estar aqui mostrando para vocês. Bom, como eu já mostrei aí no vídeo, basicamente eu comecei comprando assadeiras, pelo menos uma alta de cerca de 10 centímetros e outras baixas para a gente poder fracionar essa massa. Depois a espátula reta, a espátula com cabo, são espátulas que vai nos auxiliar bastante nessa área de confeitaria. Na hora de alisarmos o bolo, são espátulas que vão facilitar bastante. Aqui, essa bailarina que eu estou mostrando aqui foi a minha primeira bailarina. Eu comprei com cerca de 3 a 4 anos depois que eu já estava na profissão. Então, antes de ter essa bailarina, eu utilizava utensílios domésticos mesmo. Pegava vasilhas de vidro, colocava com apoio de um copo, colocava a bandeja em cima, ia me adaptando com o que eu tinha naquele momento, porque eu não tinha uma quantidade de clientes boa, eram raridades clientes no início, foi muito difícil, então eu consegui os utensílios. Depois de cerca de 7 anos nesse ramo da confeitaria, como eu já tinha uma quantidade vasta de cliente, eu decidi comprar então a bailarina de vidro. Foi a minha melhor escolha e me arrependo de não ter feito isso antes, porque eu investi numa bailarina daquela de alumínio que não funciona, que não tem uma mobilidade legal. Gastei dinheiro com ela, tive muita dor de cabeça, bolo quase cai dela. Então era para eu ter conseguido comprar, era para eu ter escolhido comprar essa bailarina de vidro. Aqui na minha cidade ela custou em média R$ 150. Então para algumas pessoas que estão iniciando, de fato, é um valor um pouco pesado. Nessa fase aí eu mostro como é que eu utilizava. Eu pegava bandejas, eu pegava utensílios, vasilhas de vidro, pegava uma vasilha aberta, colocava uma xícara dentro e colocava a bandeja em cima e ia me virando do jeito que dava para confeitar o bolo. Confesso que não ficava tão bonito, mas eu entregava um trabalho legal para os clientes. Outra coisa que temos que aderir são sacos de confeitar. Na hora de colocar o chantilly, facilita bastante. No início eu utilizava somente essa espátula aí. Colocava o chantilly no bolo com essa espátula, mas ficava um pouco assim, um lado ficava com mais chantilly, um lado ficava com menos. Essa espátula também aí é legal pra gente mexer o chantilly na vasilha. Assim que eu comecei na confeitaria, minhas espátulas, eu não tinha condição de comprar espátulas várias texturas de alumínio. Então eu comecei fazendo espátulas em casa mesmo, pegava a tampa de sorvete, pegava a tampa aquela vasilhinha do frango que vinha, e aí eu ia me virando. Fiz espátulas retas, como essa daí, para alisar o bolo, para ele ficar mais lisinho. Fiz espátulas de textura, eu pegava um molde na internet e aí imprimia e recortava no isopor. Recortava também na vasilha, na tampa de sorvete. Eu utilizava bastante esse tipo de espátula, porque eu não tinha condição de comprar uma espátula toda semana para fazer um modelo diferente de bolo, porque os clientes às vezes queriam e eu negava o trabalho por não ter a espátula, por ter, na época que eu comecei, o custo era maior. Aí já são mini espátulas, eu não tenho, eu utilizei recentemente um bolo que eu tenho aqui no meu canal, postado um bolo com efeito mar. Eu fiz essa espátula para esse bolo porque eu não tinha como sair para comprar. Nesse caso agora não era mais a condição, eu não tive tempo hábil de sair para comprar. Então eu fiz em casa, porque era um detalhe mínimo. Eu poderia fazer também com a espátula reta, com aquela espátula que eu mostrei inicialmente de alisar o bolo, mas eu preferi optar em fazer com tampa de sorvete, que me serve bem, que fica bem legal. Então, pessoal, em resumo, são esses utensílios básicos que você vai precisar. Assadeira de 10 centímetros, você pode comprar também de 5 centímetros. Bailarina é crucial. Se você puder fazer um investimento, seu primeiro investimento seja em bailarina.
espátulas de alisamento, espátulas de textura. Cake board você pode fazer mais lá para frente, quando você já tiver uma quantidade maior de cliente, porque é um diferencial. Você já entrega o produto com a sua logomarca, então outras pessoas que gostarem do seu produto irão ter acesso ali àquela logomarca com seu contato, se você preferir. A minha tem o meu número de contato. Você vai precisar também de saco de confeitar. Você pode utilizar a espátula por enquanto, mas se você puder comprar um saco de confeitar, vai ser interessante. Essa espátula de cabo aí também, ela me auxilia bastante na hora de colocar o chantilly, na hora de alisar a parte superior do bolo, de fazer as quinas, então ela me auxilia bastante. A bailarina. Opte em comprar uma bailarina de vidro, uma bailarina com bastante mobilidade. E aqui agora eu vou estar fazendo um resumo mais ou menos para vocês de como é que eu fazia as minhas espátulas. Eu peguei o molde, né, na internet, desenhei nesse isopor. Gente, esse isopor aí vai ser para descarte, eu não vou utilizar nos meus bolos, então desconsidere, porque ele tá um pouco sujo do lado, porque eu tinha batido algo nesse isopor, então não vai ser algo que eu vou utilizar nos meus bolos. Aqui a espátula reta eu fiz com o auxílio da espátula que eu já tenho mesmo. Mas vocês podem medir certinho, fazer com a régua. Depois vocês podem lixar para a quina ficar bem certinha, entendeu? E não sair danificando o bolo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam e compartilhem.